E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam, e hoje eu quero dar um guia prático de como você pode começar a escrever e a descrever cenários no seu livro. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer, porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também escrita criativa. E como eu disse, a ideia desse vídeo é dar um panorama geral de como você descrever o cenário do seu livro para fazer isso se harmonizar com a história que você está contando. Percebo que a descrição de cenário é um erro muito comum em escritores iniciantes por dois motivos. Ou porque não há uma geolocalização muito clara da situação em que ele está descrevendo, o que faz com que o ambiente pareça extremamente abstrato, ou seja, às vezes o escritor nem sabe como que é um ambiente de fato, e a gente como leitor fica muito perdido naquele espaço. Ou ao contrário, até há uma descrição, mas é uma descrição que não compartilha com a atmosfera que a história está passando. Isso é uma coisa muito curiosa, porque a descrição de cenário é um recurso narrativo que vai dar certo tom para a história em que se está contando. Não é só nele em que o leitor vai visualizar a cena, mas é nele que a gente vai ter os sentimentos que vão combinar com a narrativa. Vou dar um exemplo super claro. Imagina um livro que comece com a seguinte frase: uma ripa de madeira balançava ao vento como um enforcado. Agora eu te pergunto, que tipo de atmosfera eu te passo? A verdade é que vai parecer um livro denso, com temas complicados, já tem uma questão de morte ali envolvida, o enforcado, tem uma noção de terror, algo negativo. É um tipo de comparação, por exemplo, que você não vai ver no livro infantil. Ou seja, a escolha lexical, a escolha de palavras que você vai optar e as figuras de linguagem e como você vai descrever esse cenário, dizendo de forma mais clara, corroboram para você passar a atmosfera do seu livro. Com essa frase aqui, eu estou mostrando que o meu livro é denso. É um livro sobre temas negativos. A primeira dica que eu dou é para você sempre pensar em figuras de linguagem, em imagens vívidas, que combinam bastante com o tema do seu livro. Ou melhor dizendo, com o tema em que você está narrando ali naquele momento. Mas você tem que tomar certos cuidados. Por exemplo, se você está narrando um livro de fantasia medieval, eu posso dizer que as árvores não são altas, mas se erguem ao céu como gigantes adormecidos. É claro que eu posso isso, porque combina com a atmosfera fantástica, faz parte do imaginário dos personagens. Mas eu não acho que as árvores se erguerem como gigantes combinem num livro de romance juvenil, porque na verdade não tem motivo para você fazer essa comparação na história. Não colabora com o sentimento que aquele momento ali poderia passar. Assim, o livro é seu, então não tem nada melhor do que você mesmo para me dizer qual que é o tema daquela cena. Mas se você tiver certa dificuldade de entender o tom dessa narrativa, eu sempre gosto de me colocar na posição do meu personagem. Porque é a partir da perspectiva dele que a gente vai começar a enxergar certos problemas, vai ver o que chamaria a atenção nele primeiro, como ele descreveria aquele cenário, o que seria importante, o que evocaria isso na alma dele, quais seriam as comparações que ele faria. Tô falando que você precisa se reinventar na narrativa, fazer uma onisciência seletiva múltipla, cabulosa. Você pode ser o narrador que você é, mas é para que essa ousadia das figuras de linguagem, das metáforas, das sinestesias, enfim, dessa perspectiva nova que você quer passar, podem te ajudar a criar um tom que seja muito coerente com a sua narrativa. Outra dica muito legal é você apelar para questões sensitivas. Às vezes a gente se apega muito à descrição física e extremamente visual do cenário. Mas, cara, a gente pode fazer descrições táteis, auditivas. A gente pode fazer descrições relacionadas ao cheiro, ao perfume das coisas. Coisa que você pode fazer também é uma descrição mega específica, né? Se apegar muito aos detalhes. Mas também tem que tomar muito cuidado. Porque, na verdade, uma descrição também extremamente excessiva pode distrair muito os leitores e, às vezes, tirarem ele da atmosfera do livro. O que é o processo exatamente contrário que a descrição de cenário deveria fazer. Então eu acho muito legal você equilibrar a descrição do cenário com o ritmo da sua narrativa. De uma forma em que você, no meio da descrição, faça com que o personagem até invoque certos sentimentos, certas reflexões. E eu vou reforçar dizendo que a contribuição mais importante da descrição do cenário é para a construção da atmosfera que a narrativa quer passar. E isso pode ser usado, inclusive, para você refletir o que há de interno no seu personagem. Então, por exemplo, você está descrevendo uma cena em que seu personagem está triste e você precisa criar uma atmosfera em que intensifique essa tristeza, ou seja, vai descrever o cenário de forma triste. A dica final que eu dou é que sempre que você terminar de escrever um cenário, se pergunte: por que eu coloquei esse cenário aqui? Por que esse trecho é inseparável da obra? Por que na verdade essa comparação faz muito sentido estar aqui? Será que eu só não coloquei uma comparação a mais à toa? Tô fazendo uma coisa que o José de Alencar fez muito em Iracema, que é uma profusão de comparações e de símiles
que dão uma puta vertigem, ou seja, vai ter trechos lá que você vai ler de Iracema. Eu gosto muito de Iracema, tá? Mas tem trechos lá que você lê que ela é como, não sei o que, como, não sei o que lá, como, não sei aonde, como, não sei quantos como que tem naquele livro, pelo amor de Deus. E de novo, sempre dou ênfase em você reparar nos escritores que você gosta, sobretudo os escritores clássicos, pra você perceber como que ele faz esse processo também. Eu resolvi fazer um exemplo aqui simples, era uma narrativa que eu ia escrever, mas eu acabei abandonando. Mas eu transformei um pouco desse cenário nas questões que eu quis trabalhar, ou seja, pegar um pouco das questões sensitivas, dos pensamentos dos personagens, tentar combinar isso com o ritmo. E eu vou fazer até um audiodrama aí, então vai dar um pouco de trabalho, eu nem sei como é que eu vou fazer isso na edição. Dá uma chance aí que eu acho que vai ficar muito legal, tá? Mas aí fica de exemplo de ambientação e de descrição de cenário. Uma ripa do teto balançava como enforcado. Do adro, Noa viu Lucas se ajoelhar crente ante o altar de um Deus coberto por um manto de sangue crucificado, porque ele o salvou. O chuvisco deslizava em finas cascatas da abóbada chamuscada da catedral, ardida recentemente e apagadas pelas gotas do céu pelo choro de Cristo. Noa, apesar de não ser cristão e de não entendê-lo, considerava o grande alento de seu sobrinho enquanto olhava em todo aquele ambiente perturbado pela ruína e pela morte. Esfriava. Tijolos de cinza pedra erguiam as paredes daquela fortaleza, tanto que a igreja, agora, mais tinha áreas de castelo saqueado que de um santuário feito para proteger aqueles com fé. Os vitrais repartidos em dezenas de pedaços que outrora matizaram de luz aquele sacro altar, hoje feririam os pés dos humildes que adentrassem descalços. As cadeiras dispostas de forma caótica, partidas, queimadas pela chama da guerra, hoje não receberiam os esperançosos. O átrio seguia alto e comprido. As passadas de Noa pareciam vagarosas. Os vitrais provavelmente foram quebrados por pedras pesadas lançadas, e o teto incendiado por tochas de um rubro fogo. O solo, mesclado pela chuva, era uma mistura lamacenta de petricor, de algidez, de lascas de madeira e cacos de vidro, que grudavam em suas botas como sangue na roupa. Talvez houvesse sangue. Um santo que desconhecia tombara no chão, no flanco direito, de onde o ataque parecia vir, quebrado. Da fenda do teto de lenha e palha, Noa contemplava um céu anuviado que ocultava o cintilar de uma lua introvertida e lívida. Havia o assombro da noite e um gelo. O céu chorava. Fazia frio. Lucas rezava o terço, e seu tio, atinando que aquele demoraria, caminhou mais fundo no interior da igreja, aproximando-se do altar enfeitado por tecidos púrpuras e vermelhos. Ao lado da cruz, um carneiro foi desenhado na parede com a cerviz abaixada, com ares de quem se ofertava, meigo, ao sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus, o epigrama abaixo. Era o sacrificado, o sangue derramado que libertaria o mundo. Não compreendia. Fosse Deus ou seu filho, Noa se ergueria ainda com sangue em punhos e, os mesmos pregos que feriram suas milagrosas palmas, perfuraria os olhos daqueles que se negaram a enxergar sua verdade, porque nem vendo creram. Se fosse Deus ou seu filho, se mostraria rei na terra e não permitiria mais sofrimento e guerra neste mundo. Não permitiria que esta catedral, esta em que Lucas rezava solitário, fosse arruinada. Como um Deus tolerava tantas ofensas? Não poderia existir. Sem amar aquele Deus, foi Noa que se sentia irado. Você vê que nesse exemplo eu usei algumas figuras de linguagem, eu dei bastante personificação para as coisas da natureza, né? Até para dar uma questão de um ambiente sacro realmente, de um lugar santo, mas ao mesmo tempo extremamente decadente, triste, solitário, frio. Não só isso, eu coloquei toda a percepção do personagem também dentro daquela descrição. Apesar de ser um narrador em terceira pessoa, você percebe que o narrador chega a entrar dentro da mente desse personagem e é quase como se o próprio personagem falasse por ele. Não vou dizer ainda que é uma onisciência seletiva, um narrador que entra dentro de fato do personagem e faz o personagem falar, porque eu usei escolhas verbais ainda do narrador onisciente padrão que todo mundo conhece. Mas a ideia aqui é perceber um pouco de como eu fiz toda essa textura. Espero que eu tenha ajudado, então se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like. Me segue no Instagram também, porque é lá onde eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos, converso muito sobre o YouTube também, é lá onde eu interajo um pouco mais com vocês, tenho um contato mais direto, e é isso.